Olá! Está no ar o Prova Viva, um programa realmente que é feito para levar até você esperança e fé. Eu sou Adriane Gomes e estou muito feliz em ter a sua companhia. Você é muito importante para a realização desse programa. No Prova Viva você conhece histórias incríveis de transformação e pode perceber como o nosso Deus é bom e poderoso. Eu vou conversar com o apóstolo Luiz Mário. Hoje ele tem uma família abençoada. É um homem de negócios, é um líder da Avodá, um ministério de empresários da Igreja Batista da Lagoinha. Mas nem sempre foi assim. Não é assim, apóstolo? Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, sua participação. A sua vida não iniciou assim, dessa forma, tão abençoada e tão tranquila como é hoje. Verdade, muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite. Realmente a minha vida não aconteceram coisas dramáticas, né? Até onde a gente sei, o senhor é um estudioso, um homem, um cientista, um homem que realmente cresceu numa vida acadêmica muito extensa. Exato. Fui professor da Unicamp, pesquisador na área de tratamento de resíduos urbanos e também resíduos industriais. E essa é uma área que o Brasil tem pouca experiência e pouco arcabouço científico, então eu tinha que me dedicar muito para poder dar conta do recado. Nesse tempo todo de cientista, de pesquisador, de homem que conhecia muito a letra, como era a sua vida com o Senhor? Tinha realmente já um temor de Deus na sua vida? Ou como a gente, infelizmente, por vezes também pode até julgar e generalizar que os cientistas, a maioria, são ateus, mas não é bem assim, né? Mas acho que a letra também tende a levar a pessoa para um lado mais racional do que espiritual em Deus. Como era a sua vida, então, nesse momento? Início aí de vida acadêmica, como um professor, um homem letrado. Onde é que Deus estava nessa história? Resumindo. Bem, eu era uma pessoa, como eu sou, uma pessoa normal, um professor, pesquisador, como todo homem da área de ciências exatas. O que manda é a lógica, né? E eu tinha temor ao Senhor, temor a Deus, mas a ciência, né, por conviver num mundo extremamente acurado em termos de busca de descobertas de coisas, a gente esquece que Deus existe e passa a ter aquele domínio que Deus nos deu. Ele é exacerbado e alguns acham que são deuses na sua área. Uhum. E isso aí acaba caindo para o lado do ateísmo, né? Passam a não acreditar. No meu caso foi diferente. Quanto mais eu me aproximei de Deus, da ciência, desculpa, eu me aproximei de Deus. Na realidade, quanto mais se aproxima da ciência, mais se busca uma resposta para quem iniciou tudo aquilo. Exatamente. É muito interessante. Então, achar que quem é cientista, quem é um estudioso vai se afastar de Deus, não. A não ser que seja realmente um homem que queira pensar dessa forma, né? Ou queira racionalizar tudo. Mas fica sempre uma incógnita, né? De onde aquilo tudo surgiu. Eu penso que todo homem que se aprofunda na ciência, no meu caso é uma ciência viva, ele enxerga mais Deus. Não tem como. Como era a sua vida, o seu crescimento e o desenrolar da sua vida acadêmica, né? Até chegar nesse processo final ali, que nós vamos levar a novos estudos que o senhor buscou e acabou encontrando algo mais? Como a minha área de tratamento de resíduos, é uma área carente a nível mundial, a nível de bibliografia, eu mesmo tive que escrever os meus livros, né? Tive que estudar várias línguas, aprender várias línguas para poder traduzir, né? Para poder ter um pouco mais de conhecimento. A nível mundial, a área de tratamento de resíduos é muito escassa a literatura. E isso o levava, por exemplo, a ter que buscar em outros países, a viajar, a buscar em outras culturas essa informação, ou apenas os livros, como você disse que eram poucos já desde essa época, né? Mas os poucos livros que existiam eram o suficiente para te dar um norte, uma direção dos seus estudos. Lembre-se que nós estamos falando de quase 40 anos para trás. Realmente existiam muito poucos livros. Só para você ter uma ideia, o primeiro livro de tratamento de resíduos do Brasil foi meu. Olha. E hoje ele está em todas as universidades que falam a língua portuguesa, nos 5 continentes. Que ótimo. O apóstolo Luiz,
por que o senhor foi parar em Israel? Em função dos estudos, né? Eu tinha que fazer pós-doutorado e eu, não, a princípio eu ia para os Estados Unidos, que era o lugar onde, dentro da minha área, tinha maior conhecimento. Mas eu percebi que lá em Israel, eles estavam mais avançados nessa área nossa do que nos Estados Unidos. Então, fui buscar mais pelo lado científico. Aí, chegando em Israel, o senhor deparou com um povo, né, que é o povo judeu, e começou a analisar, no mínimo, imagino, né, as peculiaridades, a forma dele viver, e descobriu a prosperidade na vida do judeu. Verdade. A partir daí, o que aconteceu nesse homem estudioso que foi querer vasculhar mais desse brilhante crescimento dos judeus? Como eu não fui lá para fazer turismo, mas para estudar, finais de semana eu ficava observando. E um cientista, ele tem uma curiosidade de ficar observando. Ele é sempre assim. Ele está aqui, mas está observando as coisas. E eu comecei a perceber que não tinha nenhum judeu pobre. Isso, assim, olhando para um país em desenvolvimento como o nosso, que coisa importante, né? Ter um povo historicamente bem-sucedido. Eu queria saber qual era a causa desse sucesso. Eu tive que perguntar. E o professor, eu perguntei assim, não tem judeu pobre, não? Ele disse, não, você não vai encontrar por aí. Eu disse, então qual é a resposta? Ele me respondeu, Avodá Adonai. Eu disse, o que quer dizer? O homem que trabalha para Deus sempre prospera. Mas a palavra avodar, ela quer dizer trabalhar, mas também quer dizer adorar. Olha que coisa importante. Então, o povo hebreu, você não estava simplesmente trabalhando, você estava adorando a Deus. Por isso, tinha que fazer bem feito, fazer sempre o melhor, fazer com amor e fazer para Deus. Mas olha só, quando você está trabalhando, ou seja, avodar, você está adorando, mas você está trabalhando de mau gosto, murmurando porque está ganhando pouco, você também está adorando, mas a Satanás. E o resultado é muito claro, é matemático. Se você adora Satanás, você vai ganhar prosperidade, mas ela vai ser roubada de você, porque ele veio para roubar, matar e destruir, como Jesus falou lá e registrado pelo apóstolo João, capítulo 10, versículo 10. Então, quando você trabalha para o inimigo, você perde. Quando você trabalha para o seu amigo, que é Deus, você ganha. Isso mudou a minha vida por completo. Interessante que o senhor está dizendo que, de repente, o senhor foi buscar uma fórmula de sucesso, né, diante daquilo que o senhor estava vendo, da prosperidade daquele povo, e descobriu Jesus. E descobriu que eles estavam, inclusive, fazendo e praticando a palavra de Deus, quando diz que nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor e não para homens. Exatamente. E eles, então, fazendo para o Senhor, estavam adorando, e ali, então, o senhor está diante de um povo em que o tempo todo adora a Deus. Isso é cultural. Isso está dentro, a própria palavra está dentro deles. É o que falta na gente. Então eu pensei o seguinte, no dia que a gente aprender lá no Brasil, que trabalhar, fazer o melhor, fazer com amor, fazer bem feito, nós estamos adorando a Deus, o país muda. Eu preciso levar essa mensagem para o Brasil. Como é que então houve essa mudança e essa conversão e esse aceitar o Senhor realmente que conduzisse a sua vida e não só o conhecimento e toda a sua história acadêmica e não só apenas aquilo tudo que você tinha labutado para conquistar, mas agora está dando a direção da sua vida para uma outra pessoa. Como que aconteceu na sua vida? Na verdade, eu já conhecia o Senhor, já conhecia Jesus e tal, mas eu não tinha entregue a minha vida a Ele, é diferente. Conhecer é uma coisa, viver Cristo é outra. Eu não vivia Cristo, eu vivia o conhecimento de Cristo, é diferente. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer como se fosse para Deus, aí tudo mudou. Eu apliquei isso dentro da classe, das aulas, e comecei a ensinar meus alunos e vi que os alunos começaram a prosperar. Prosperar a nível científico. Se abre de uma maneira
e hoje eu entendo como, mas na época eu não conseguia entender que problemas matemáticos que a gente não conseguia resolver quando a gente estava trabalhando para Deus, estava adorando, aquela formulação se abria. Era um entendimento diferente? Era a presença do Espírito Santo que a gente não sabia que era. Que ia revelando... Revelações científicas. Que interessante. De alto nível. Então, assim como você vê uma pessoa que está com câncer, vem um pastor e ora e Deus cura, ele também faz revelações na área científica. E me impressionava era a velocidade com que os caminhos da ciência, que são difíceis, porque você trabalha no desconhecido, surgiam. Então, eu comecei um processo de se apaixonar por Jesus, que eu não tinha, eu conhecia, mas não tinha entregue a minha vida a Ele. Entregar praticamente. Ou seja, eu comecei a ver um outro caminho. Eu disse, puxa vida, aqui está a fórmula da prosperidade. E eu vou seguir por aqui. Você recebeu um convite do pastor Márcio para poder estar fazendo um trabalho, né, na Igreja Batista da Lagoinha. Não quero que você conte agora, daqui a pouquinho, mas só para deixar em aberto essa questão, que diante da sua mudança, da sua conversão, diante da atitude da sua vida e daquilo que Deus fez através da sua vida, você recebe um convite para poder também divulgar com todo o conhecimento que o senhor tem e com toda a habilidade para poder anunciar as palavras, né? O senhor recebe um convite do pastor Márcio para poder estar num projeto aí diante da Igreja da Lagoinha. Daqui a pouquinho o senhor conta e você também vai estar sabendo daqui a pouco qual é esse projeto, aonde ele está engajado nesse trabalho em divulgar a palavra de Deus, de uma vida transformada verdadeiramente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com essa resposta para você. Não saia daí, o intervalo é rapidinho.